Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre a caracterização geral dos vertebrados e continuar estudando aí sobre os invertebrados. Vamos lá? Então, para começar, a gente vai fazer uma caracterização geral sobre o reino animário. A gente sabe que o reino dos animais, ao contrário de outros reinos que a gente já estudou, ele é composto por um grande número de seres vivos. E eles podem ser classificados aí de acordo com a sua morfologia, de acordo com o seu hábito de vida e muitas outras características. E é claro, todos esses indivíduos, eles apresentam muitas diferenças entre si. Mas de uma forma geral, a gente pode classificar os animais em dois grandes grupos. Nós temos o grupo dos invertebrados e o grupo dos vertebrados. Ou seja, nós temos os animais que vão ter a ausência de coluna vertebral e aqueles que vão ter a presença de coluna vertebral e de crânio e outras características também. Os invertebrados, eles vão representar boa parte dos animais, basicamente a maioria. E os principais filos dos invertebrados são Porífera, Quinidária, Plateumintes, Nemátoda, Molusca, Anélida, Artrópoda e Equinodermata. E já os vertebrados, eles vão pertencer ao filo Chordata e eles podem ser classificados em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A gente vai entender um pouquinho mais aí a respeito dos filos de invertebrados inicialmente. Nas aulas passadas a gente já viu de Porífera e Quinidária e aí depois a gente vai caracterizar um pouco mais a respeito dos chordatos. Para começar, a gente vai começar aí com os plateumintos, nemateumintos e anelídeos. O que eles têm em comum? Eles vão ser distribuídos aí em 3 filos, tá? Como eu já falei para vocês, inicialmente esses são o grupo aí dos invertebrados. E, embora eles possam ser parecidos externamente, eles vão pertencer a grupos diferentes. Então, a gente vai estudar primeiro esses 3 grupos, porque às vezes você tem a impressão de que eles são do mesmo grupo, só que a gente vai ver que na verdade não são. Por quê? Porque os plateumintos, eles são vermes que têm o corpo achatado, em formato de fita. Já os nemateumintos são aqueles vermes de corpo homogeneamente cilíndrico e que são afilados em ambas as extremidades. Já os anelídeos são aqueles que têm o corpo todo segmentado, ou seja, têm o corpo todo dividido em anéis. E esses anéis são bem evidentes. O que a gente tem mais de importante aí a respeito desses primeiros grupos? Os plateumintos, eles vão pertencer ao filo dos plateumintes e vão apresentar a simetria bilateral, ou seja, você pode fazer um corte ao meio, um lado basicamente vai ser espelho do outro, e ele tem o corpo alongado e achatado. Algumas espécies são de vida livre e podem ser encontradas no mar, outras são encontradas em água doce ou em solos úmidos, como é o caso das planárias. Como vocês podem ver aí também, em relação aos plateumintos, eles têm uma certa locomoção. E essa locomoção vai ser simplesmente ele se rastejando, ele ainda não tem órgãos que permitem esse deslocamento. A circulação dele vai ocorrer por difusão e a sua respiração também é por difusão. E o sistema nervoso apresenta alguns cordões nervosos, tá? E eles apresentam estruturas que vão ter uma recepção em relação à luz. E os plateumintos, eles podem ser classificados aí em 3 grupos. Nós temos o grupo Turbellaria, Tremátoda e Cestoda. Os turbelárias são as planárias, são os mais conhecidos. Já os tremátodes são os esquistossomos, que inclusive podem ser patogênicos. E em cestoda nós temos aí as tênias, que também podem ser patogênicas. Por quê? Porque podem se utilizar de outros seres vivos, podem fazer de seus hospedeiros e acabar trazendo alguns danos para aquele onde ela conseguir se situar, onde ela conseguir habitar. E em relação aos nemátodos, o que a gente tem de característica importante? Eles pertencem ao filo Nemátoda, como eu já falei para vocês. Também tem a simetria bilateral e o corpo ele é cilíndrico, alongado e com extremidades afiladas.
Eles podem viver em diferentes ambientes, podem ser encontrados no mar, na água doce ou em solo úmido e em diferentes tipos de climas também. Algumas espécies de nemátodes, eles podem ter vida livre e eles podem se alimentar de pequenos animais e plantas. Já outras são parasitas, ou seja, vão precisar de um hospedeiro. E os parasitas, geralmente, eles têm uma característica que vai ser o quê? O corpo revestido por camadas resistentes, que é justamente para conseguir se aproveitar ainda melhor do hospedeiro e conseguir também se proteger em ambientes que sejam desfavoráveis, ou ambientes que são chamados de ambientes hostis. Enquanto os anelídeos, como eu já falei para vocês, tem como característica principal aí uma segmentação bem evidente, tem o corpo cheio de anéis. Em exemplo aí mais clássico dos anelídeos, a gente pode citar as minhocas, mas também tem as sanguessugas e os poliquetas. Todos pertencem a esse filo. Esses animais, eles também têm a simetria bilateral, o corpo dividido em anéis e podem viver em diversos ambientes. Pode ser ambiente marinho, ambiente de água doce, ou pode ser em um ambiente terrestre, mas que seja úmido. A maioria dos anelídeos também tem uma característica importante, que é apresentar cerdas na superfície externa do corpo. E eles vão ter pequenos filamentos rígidos que vão acabar contribuindo para a sua locomoção e também para a sua fixação no caso das espécies que são sésseis, tá? O que é importante a gente destacar também? Que alguns anelídeos são muito importantes para, por exemplo, para a agricultura e também para uso médico. E aqui vamos ver um pouquinho sobre a característica agora dos moluscos, dos artrópodes e dos equinodermos. Os moluscos, eles pertencem ao filo Mollusca. Eles podem ser encontrados em ambientes aquáticos e eles podem ser principalmente de água salgada, principalmente marinhas, e temos ainda aqueles que são terrestres, aqueles caracóis que são vistos rotineiramente aí pelas ruas e tudo mais. Os artrópodes, eles já pertencem ao filo Artrópoda e eles correspondem a cerca de 80% dos animais já descritos, sendo que falta ainda muito para ser caracterizado. E os equinodermos, eles pertencem ao filo Equinodermata e é composto de animais exclusivamente marinhos. E a gente pode citar aí o ouriço do mar, a estrela do mar e o pepino do mar também. É importante a gente destacar que esse número de artrópodes, a cada dia que passa, ele aumenta. E em relação aí à reprodução dos moluscos, o que a gente pode citar? Os moluscos, eles vão ter a reprodução do tipo sexuada, tá? Vai precisar de 2 indivíduos, um com gameta feminino, outro com gameta masculino. A fecundação pode ser interna ou externa e a maioria vai apresentar os sexos separados, com exceção dos bivalves, que eles já têm a característica de serem hermafroditas. Os moluscos, eles podem ser divididos aí em alguns grupos. Nós temos os gastrópodes, tá? Que tem essa concha. E nos gastrópodes a gente pode citar os caramujos e podemos citar também as lesmas. Os bivalves, que são representados por ostras, mariscos e mexilhões. E os cefalópodes, que a gente pode citar aí o caso de lulas e polvos. Aqui dos artrópodes, o que a gente tem de característica importante para citar? Esse nome já ajuda a gente a entender um pouquinho mais sobre esse grupo. Os artrópodes são os invertebrados que possuem patas articuladas e que também vão possuir esqueleto externo, o exoesqueleto, bem segmentado. Nesse grupo a gente pode citar aí borboleta, aranha, camarão, centopeia e até mesmo piolho de cobra. É o grupo que tem maior diversidade entre os animais, se a gente for citar aí os insetos dentro dos artrópodes, a gente podendo citar aí os besouros, como os mais comuns. E dos artrópodes é importante a gente destacar aí acerca da reprodução, que a maioria das espécies apresenta reprodução sexuada. E a fecundação ela pode acontecer de 2 modos, ela pode ser externa como ela pode ser interna. E acerca do desenvolvimento, a gente também pode trazer aí o seguinte, que o desenvolvimento desses seres pode ser direto ou pode ser indireto. Qual que é a diferença entre eles? No desenvolvimento direto,
Os filhotes, eles já se assemelham aos pais, ou seja, assim que nascem, já são parecidos com os indivíduos adultos. Não necessariamente eles passam pelo processo de metamorfose. Já no desenvolvimento indireto é o processo inverso. Quando nascem, são o oposto da fase adulta. Só que aí essa metamorfose ela pode ser completa ou ela pode ser incompleta. Mas como eu falei, aqui é importante a gente destacar que antes de chegar na vida adulta, ele passa por algumas transformações, não é necessariamente nem parecido. E os equinodermos, a gente tem aí o filo Equinodermata, que vai ser composto de animais exclusivamente marinhos, como a gente já citou lá na frente, ouriço do mar, estrela do mar e o pepino do mar. E todos possuem um endoesqueleto, que vai ser um esqueleto interno calcário. Como características gerais desse grupo, o que a gente pode citar? Eles vão ter na fase larval uma simetria bilateral e na fase adulta a simetria radial, como se eles pudessem ser cortados em várias partes iguais. E eles apresentam uma grande variedade de formas, de tamanhos e também de forma de vida. São animais que podem ser encontrados livremente ou podem ficar mais isolados. E poucas espécies vão viver fixas a um substrato. Um exemplo daquele que pode ser fixo pode ser aí o lírio do mar. E finalmente chegamos aí ao grupo dos cordados, dos vertebrados, tá? Os cordados, se a gente for ver, né, vem do latim, esse corda, e eles constituem um filo muito importante dentro do reino Animalia. São os animais que vão ter a presença aí da simetria bilateral e vão ter a notocorda, que vai ser aí a diferença primordial entre vertebrados e invertebrados, porque essa notocorda mais tarde é o que vai dar origem à coluna vertebral, é o que vai caracterizar os vertebrados, como a gente já vem comentando. Tem um sistema digestivo já que vai ser completo, um tubo nervoso dorsal, fendas branquiais e uma cauda pós-anal. Se a gente for comparar então os vertebrados com os invertebrados, a gente vai ver que os vertebrados ele têm uma certa complexidade em relação aos seres anteriores. E podem ter aí uma cauda pós-anal em pelo menos uma fase de sua vida. Aí nessa imagem vocês podem ver aí exemplos, né, de quem são os cordados. Quem é que a gente encontra nesse grupo? A gente encontra aí os peixes, as aves, os répteis, os anfíbios e os mamíferos, cada um com suas respectivas características. E aí, para a gente encerrar, a gente tem aí essa divisão. Os cordados, então, eles têm 3 subfilos. Nós temos os urocordados, cefalocordados e os vertebrados. Os urocordados são aqueles animais que vão viver presos, são animais sésseis, eles ficam fixos em um determinado local, tá? Eles são encontrados em todos os ambientes marinhos e a gente pode citar aí os tunicados. Já os cefalocordados são os animais marinhos que têm o corpo mais achatado e afilado e que são encontrados enterrados na areia da praia, são os anfiocos. E nos vertebrados, como eu já citei para vocês, são aqueles que a gente mais conhece. São os animais que apresentam durante todo o desenvolvimento embrionário, tá? Apresentam um desenvolvimento embrionário mais complexo, aliás, tem um tubo nervoso dorsal e a estrutura que mais tarde vai dar origem à coluna vertebral. É aqui que a gente vai encontrar os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que apesar de todos serem vertebrados, ainda têm aí suas próprias características e por isso não formam um grupo só, a gente ainda tem essa subdivisão em mais 5 tipos de seres, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!